Bom, meus amigos Cristiano, canal Vozcom, falando aqui mais uma vez com vocês. Quero falar um pouco hoje a respeito de um ato de racismo, essa é a classificação correta, contra um indivíduo que, pessoalmente, eu não tenho nenhum tipo de simpatia política, mas há determinadas questões humanísticas que devem estar, sim, na lista de prioridades de cada pessoa que se considera comunista, independente de qual seja o espectro político do seu adversário. Eu estava vendo recentemente algumas notícias, entrevista com o Bolsonaro a respeito da questão agora no Ceará, no qual há importantes e duríssimos conflitos, né? Muita gente aí falando em história de cor de roupa, de o que menino, o que menina tem que vestir. E tá lá o Bolsonaro dando a entrevista e atrás dele, como é conhecido, o famoso Paulo Negão. E resolvi dar uma lida nos comentários. Com muita frequência eu leio os comentários para ele acaba servindo, digamos, como uma espécie de termômetro para a opinião pública, ou pelo menos de um determinado grupo social. E é mais do que evidente que, na maioria desses grupos, na maioria desses vídeos de entrevistas do Bolsonaro, geralmente comentam lá os seus partidários, os seus apoiadores. E eu confesso que eu fiquei impressionado, né, que quer dizer, o famoso Paulo Negão, ele aparece na entrevista, quer dizer, para ajudar o cara, lá como segurança, como guarda-costas dele, e da parte, quer dizer, dos próprios serviçais de Bolsonaro, uma série de comentários racistas, absolutamente deploráveis, contra o senhor Paulo Negão. Quer dizer, se eles se referem ao próprio aliado deles, né, de uma forma que expressa, né, o menosprezo, o ódio, o desprezo, a basófia, o racismo, então o que dirá daqueles que situam-se no campo oposto, ou seja, daqueles que, como eu, como você, são, por exemplo, da oposição. Aqui mesmo no canal Russificando, assim como também no canal Vozcom, muita gente provavelmente já deve ter dado conta de comentários de teor racista que são constantemente apagados. Curiosamente, nos meus vídeos em russo e até mesmo nos meus vídeos em inglês, a gente nunca vê comentário racista contra a minha pessoa, evidentemente. E fica mais do que claro que essas pessoas, quer dizer, dirigem comentários racistas não apenas contra aqueles a quem eles se opõem, como também contra aqueles que, digamos, em tese, são seus aliados. Comentários sobre ridicularizando a cor dele, né, o fato de que ele não piscava, umas coisas absolutamente infantis e grotescas. Até sobre beleza. Primeiro que homem não é para estar prestando atenção em beleza de homem, né? Aliás, homem não é para ser bonito. Que é para ser bonito da mulher. Homem é para ser bem apresentado. Homem tem que ter postura que outro homem vai, digamos, olhar para ele e vai se sentir intimidado, né? Uma forma de mostrar, esse cara aqui tem poder, esse cara tem... E não um rosto, uma aparência que outro homem vai estar olhando para ele e vai estar, né, com vontade de estar com aquele sujeito. Né? Começa daí. Você olha, por exemplo, esse homem aqui atrás, quem é que está, né? Quem é que vai estar desejando, por exemplo, um homem desse aqui? Se for mulher, tudo bem, né? Mas outro homem não é para... Está errado, quer dizer, é uma aparência, digamos que, claro, né? Uma foto já de Marx, já em sua idade mais avançada,
Mas, quer dizer, uma aparência, de certo modo, intimidadora. E o homem tem que ser exatamente assim, quer dizer, para mostrar força, né? E, ao mesmo tempo, claro, ter hoje, até por questões profissionais, por questões sociais, então você tem que ter, quer dizer, se usa barba, tem que ter uma barba parada, né? Ou raspada, se usa o cabelo raspado, cortado de uma determinada maneira, tem que ser isso. E no Brasil a gente sabe que, infelizmente, existe um verdadeiro fetiche, né, pela raça, pela etnia caucasoide, pelo homem branco. O sujeito vê uma mulher, vê um homem, muitas vezes com o nariz torto e com, digamos, esteticamente não tão desejável. E não, esse cara é o máximo, né? Simplesmente porque o cara é branco. Uma coisa que muitas vezes até outros brancos pensam diferente. Porque muitas vezes eles reparam em outras coisas, enquanto que muitas pessoas no Brasil simplesmente reparam no fato da pessoa ser branca e por causa disso já colocam o cara lá em cima. Isso é um problema. E o senhor Paulo Negão deveria entender muito bem que o governo do Bolsonaro visa exatamente perpetuar este modelo, essa condição social. Quer dizer, essa mentalidade retrógrada e racista que existe no Brasil. Quer dizer, de enxergar o negro, não só o negro, como também o mestiço, como se fossem simplesmente porcarias, como se fossem coisas feias. Até mesmo em países capitalistas, como por exemplo os Estados Unidos, você tem hoje, o próprio cinema hoje em dia se preocupa em colocar, por exemplo, atores negros em papéis importantes, né, como pessoas importantes, gera, quer dizer, galãs negros, uma coisa que a gente não vê ainda, por exemplo, nas telenovelas brasileiras, do cinema brasileiro, a gente não percebe isso. Quem ainda teve uma certa preocupação com isso foi o governo anterior, o governo anterior ao Temer, para ser exato, onde nós vimos aparecer pelo menos determinadas atrizes negras com papéis relevantes, modelos negros, assim como modelos também. Você pega, por exemplo, um filme como o Besouro, que é um filme sobre cultura afro-brasileira, sobre a capoeira, quer dizer, sobre cultura nacional, para ser exato. Por que falar de afro-brasileiro? Cultura nacional. Vocês acham que um governo como esse, que aí está, tem alguma preocupação em filmar, por exemplo, uma obra de arte como essa? Tem nada. O mais interessante é que o diretor do filme é eslavo, Daniel Khamirov, né? Quer dizer, mundo pacífico. Esse é o nome do diretor do filme Besouro. O pessoal fala tão mal do governo anterior, mas filmes, por exemplo, sobre a participação da FEB, o governo militar nunca fez nem um filme sequer, nem uma peça de teatro sequer, sobre a participação da Força Expedicionária Brasileira na luta contra os fascistas. Nunca filmou um filme sobre a participação da FEB na Itália. Quem filmou agora foi o PT, esse mesmo PT que esses patriotas de Araque tanto vivem espinafrando. Quero dizer aqui que eu não tenho nenhum tipo de vínculo com o PT. Inclusive, eu me considerava oposição também ao PT, só que oposição responsável. Oposição responsável, não é aquela oposição histérica de paneleiro, né? Essa baixaria, essa palhaçada que a gente viu aí durante muito tempo no Brasil. E que eu fico me perguntando se esses paneleiros agora, diante dos desmandos do governo atual, que certamente irão ter, eles também vão sair à rua com as suas panelas.
Eu duvido muito. E essa é a mensagem que eu quero deixar. Ou seja, temos um governo que certamente irá dar continuidade a uma estrutura pré-existente e, pior que isso, piorá-la, inclusive contra você, que é negro, que é mestiço, e que votou nesse que aí está. E o Paulo Negão é um grande exemplo disso. O Paulo Negão, que é um escudeiro do Bolsonaro, quer dizer, sendo vítima de insultos, de ataques racistas dos bolsominions. Então, aqui eu quero deixar bem claro que, apesar de divergências ideológicas, é dever de qualquer pessoa que se considera comunista, que se considera de esquerda, manifestar a solidariedade, né, nessa situação e aproveitá-la para denunciar quem são esses que aí estão.